No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados todos os que participam dessa programação, porque nós temos autoridade e usamos essa autoridade em o nome do nosso Senhor para abençoar você, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o dia de hoje. Abençoar todos os que fazem parte desta grande família de fé que participa dessa programação. Nós temos uma palavra muito legal para vocês neste dia. Eu queria que você, antes de ouvi-la, prestasse bastante atenção nessa canção do Bispo Sérgio, muito bonita, muito bem interpretada, muito profunda e que prepara o nosso coração para a entrada no Templo de Salomão. Vamos ouvi-la. Renderei louvores ao meu Redentor, Ele é fonte de toda a minha inspiração. Quando invoco, Ele ouve a voz do meu clamor. Mesmo eu fraco, tão falho e tão pecador, minha alma te anseia, meu Senhor. Tu me guias nas veredas da justiça, proclamarei sua glória entre as nações. És meu Deus, meu amigo, meu Salvador, meu glorioso Rei, mais forte do que o sol. Em tua força eu sei que nunca estou só. Não me canso de buscar o teu Espírito, bebendo dos teus rios, meu Senhor. Teu glorioso Rei e sumo sacerdote, em teu altar eu sou mais forte do que a morte. Me entrego como oferta e sacrifício por todo o meu caminho. Minha alma te anseia, meu Senhor. Tu me guias nas veredas da justiça, proclamarei sua glória entre as nações. És meu Deus, meu amigo, meu Salvador, meu glorioso Rei, mais forte do que o sol. Em tua força eu sei que nunca estou só. Não me canso de buscar o teu Espírito, bebendo dos teus rios, meu Senhor. Teu glória
sufocar o choro, mais forte do que a morte, me entrego como oferta e sacrifício. Por todo o meu caminho. Pois é, minha amiga, meu amigo, Deus falou para Salomão, logo após a sua oração e a consagração do templo, porque Deus ouviu a oração de Salomão e consagrou o templo que Salomão havia edificado. E ele disse bem forte para Salomão: eis que ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Que quer dizer hoje, essa palavra de Deus para Salomão, significa a palavra que Deus fala para o seu povo, para os seus filhos, para os seus fiéis seguidores. Ele diz para aqueles que estão andando nas pisadas do Senhor Jesus: eu ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa, quer dizer, o seu corpo. Consagrei o seu corpo, a sua vida, que construíste, para que nela, para que neste corpo, habite o meu nome para sempre. O meu coração estarão presentes, os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quer dizer, da mesma forma como Deus consagrou o templo que Salomão edificou, hoje o templo somos nós, obviamente, que fora edificado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem nos revelou Jesus, quem nos edificou. Para quê? Para que em nós pudesse estar habitando o nome do Senhor Deus Altíssimo para sempre. Então, minha amiga, meu amigo, saiba de uma coisa: você que é de Deus, você que nasceu pelo Espírito de Deus, você foi nascida do Espírito de Deus. Então, você foi edificado pelo Espírito Santo, para que em você pudesse habitar o nome de Deus para sempre. Então, você que é nascido de Deus, você que teve essa experiência do novo nascimento, você que teve o encontro com o Senhor Jesus, você foi feita para ter o nome de Deus dentro de si. E de fato isso acontece. Eu lembro que em várias ocasiões que eu estava em perigo de vida, passava por perigo de vida, naquele momento, em dado momento de grave perigo de vida, eu invocava o nome de Jesus imediatamente. Eu gritei pelo nome de Jesus, porque este nome estava dentro de mim. E na hora eu fui livre da morte, eu fui livre do mal, porque eu invoquei o nome do Altíssimo que estava dentro de mim. Então isso aconteceu. E com você também já deve ter acontecido várias vezes, é ou não é? Quantas vezes você passou por momentos difíceis, apertos, e na hora você invocou o nome do Senhor Jesus e foi salvo.
Não é verdade? Então, é exatamente isso o que aconteceu, o que se passou com Salomão. Deus falou para ele: eu ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Eu ouvi e consagrei esta casa que tu construíste. Aquela casa, o templo foi construído por Salomão. O templo foi construído por Salomão. Mas o templo hoje de Deus, em cujo está o nome do Senhor Jesus, é o templo erguido, construído pelo Espírito Santo. Por isso, a necessidade de as pessoas terem o encontro com o Senhor Jesus. Por isso, a necessidade delas serem nascidas do Espírito Santo. Por quê? Porque somente as pessoas nascidas de Deus é que são salvas, que mantêm a salvação, que conservam a salvação da sua alma. Então, você pode ler esse texto lá em 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 3. E aí Deus complementa essa fala. Ele diz assim: quanto a ti, referindo-se a Salomão, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, olha só, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então eu firmarei para sempre teu trono e a tua realeza. Que quer dizer o seguinte: nós que nascemos do Espírito, que tivemos o encontro com o Senhor Jesus, nós, se procedermos diante de Deus como Davi, em honestidade e integridade de coração, se agirmos de acordo com as orientações de Deus e obedecermos os seus mandamentos e ordenanças, então ele vai firmar para sempre o quê? A nossa salvação e a nossa realeza. Vai salvar a nós, vai manter a nossa salvação, vai proteger a nossa salvação e a salvação dos nossos filhos. Quer dizer, essa é a linguagem atual. Na linguagem do tempo de Salomão, Deus está dando um aviso: olha, Salomão, se você mantiver fidelidade, honestidade, integridade de coração, sinceridade, e andares de acordo com a minha palavra e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então você vai ter firmado o seu trono para sempre. Quer dizer, depois de Salomão viriam os seus descendentes que iriam dar continuidade ao reinado de Davi. Agora, ele também diz, em outras palavras para nós, que se nós procedermos diante dele como Davi, em honestidade, integridade, de coração e sinceridade, então ele vai conservar a nossa salvação e a salvação dos nossos entes queridos. O trono de Salomão representa o nosso trono, a nossa salvação. Essa é a realidade. E ele diz, dando continuidade ao texto: porém, se vós e os vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei
Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome. Para nós, essa palavra hoje é o seguinte: nós somos salvos, nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Porém, se os nossos filhos abandonarmos ao Senhor, não observando os seus mandamentos, os estatutos, e andando de acordo com os desejos do nosso coração, da nossa carne, então ele promete: erradicarei a sua salvação. É isso que ele diz: rejeitarei para longe de mim este lugar, esse edifício, este templo. Em outras palavras, você que está me ouvindo atentamente, você que foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, você vive na fé. Mas se por acaso você desviar o foco, se você desviar-se do caminho do Altíssimo, deixar de observar a sua palavra, de andar na sinceridade de coração, na fidelidade, na integridade, na verdade, não é? Então, ele promete erradicar a sua salvação, quer dizer, remover a sua salvação e rejeitar o seu corpo, quer dizer, o que era templo do Espírito Santo, rejeitar esse templo que está aí, que você usa para sempre. Quer dizer, lembra aquela palavra que Jesus falou à igreja, a última igreja: estou a ponto de vomitá-lo? Pois bem, ele estava falando para com os mornos na fé, aqueles que não eram nem quentes, nem eram frios, mas eram mornos. Ora, ele diz aqui para Salomão: rejeitarei para longe de mim. Isso arremete para o entendimento de vômito, de cuspir longe aquilo que era dele. Minha amiga, meu amigo, nós na Igreja Universal do Reino de Deus, temos por princípio básico a respeito da fé salvífica, a respeito da fé que salva. Nós fomos salvos, eu um dia fui salvo e continuei salvo até hoje. Estou salvo e serei salvo se mantiver a minha vida no altar do Altíssimo. Se eu continuar procedendo de acordo com a palavra dele, em honestidade e integridade de coração, eu manterei a minha salvação. Porém, eu fui salvo, estou salvo, mas se por acaso amanhã eu me desvio da fé, eu tomo atitudes contrárias à fé, eu já não obedeço mais a palavra de Deus, eu já não mais submeto a minha vida ao Espírito Santo. Antes eu dou vazão à carne, aos desejos, aos instintos do meu coração, é óbvio que eu vou perder tudo aquilo que eu tinha conquistado, porque Deus promete erradicar Israel da terra que lhes deu. E Deus fez isso, Deus erradicou Israel da terra que lhe deu. Ora, se Deus fez isso com Israel, não vai fazer conosco hoje? Se nós procedermos igualmente a Israel, que foi rebelde, que foi desobediente à palavra de Deus? Minha amiga, meu amigo, por isso devemos colocar a barba de molho, por isso nós devemos estar atentos. Proteger a nossa salvação é uma tarefa diária. Então, todos os dias nós temos obrigação de fazermos um autoexame, um exame introspectivo,
para conferir se estamos ainda na fé, se estamos seguindo as pisadas de Jesus, se não desfocamos, não desviamos a nossa fé. Porque se isso nós fizermos, nós temos aqui a palavra de Deus que ele vai erradicar, quer dizer, vai tirar, remover a nossa salvação e vai nos vomitar. Essa é a realidade. Portanto, nós temos que manter nessa linha de pensamento, nessa retidão, andando segundo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, vivendo pela fé, mas nunca, jamais, em tempo algum, esquecendo de ter um caráter de acordo com o caráter que tinha Davi, o servo de Deus, e também os demais apóstolos e homens que andaram com Deus. Nós queríamos deixar essa palavra para você, para que você não se iluda, não venha cochilar na fé, dormir o sono da morte. Não, minha amiga, meu amigo, cuide, porque Jesus disse: vigiai e orai. A oração é importante, mas a vigília é mais importante ainda, porque mantém a gente atento para não deixar desviar o nosso coração daquele que um dia nos salvou. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito angustiada, cheia de ódio no meu coração, depressiva. Vim de uma família totalmente conturbada, meus pais brigavam muito entre eles. Então eu tinha ódio de tudo e de todos. E eu queria descontar isso nas pessoas, nas coisas, no mundo. Então eu tinha vários planos de carreira, sabe? Vários objetivos, só que nada concluía porque eu não acreditava em mim mesma. Eu vivia frustrada, triste, tinha muito ódio, facilmente eu era uma pessoa que explodia, muito explosiva com tudo, impaciente, não dormia direito, tinha insônia. E assim, eu vivi durante um período, conheci uma pessoa, casei com ela, sabe? Foi onde eu comecei, o meu sofrimento começou a dobrar. Aí eu comecei, sabe, ter muitas brigas com ele, ter um relacionamento totalmente conturbado, com traição, desconfiança. Aí foi onde eu tive um filho. Nessa gravidez, todo esse estágio de depressão, de nervosismo, eles aumentaram. Aí meu bebê nasceu, aí eu comecei a entrar em depressão. Aí nessa depressão eu queria me matar. Todas as noites eu ia dormir, não conseguia dormir, e eu comecei a querer me matar. Comecei a pensar como que eu iria me matar. Tomar remédio, pegar uma faca, cortar os pulsos. Eu comecei a planejar a forma de eu me matar e matar o meu filho. Eu ia trabalhar, não conseguia achar o caminho do meu trabalho, porque a minha mente estava conturbada 24 horas, dia e noite. Aí uma vizinha falou sobre a Igreja Universal para mim. Aí na igreja eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia trazer para mim paz. E eu não queria mais nada na minha vida, eu queria paz, eu queria poder dormir. Uma coisa tão simples, mas tão preciosa. E eu busquei o Espírito Santo, busquei, eu queria informações para saber como buscar, onde que eu ia encontrar, como que eu ia encontrar esse Espírito. Tudo que era ensinado na igreja eu fazia com toda a minha força e eu encontrei. O dia que eu recebi foi em cima do altar, foi a coisa mais preciosa em toda a minha vida. Todos esses anos de vida não existiu dia nenhum mais marcante, mais precioso como o recebimento do Espírito Santo, o dia que ele se apossou de mim. A partir daquele dia, eu tive dentro de mim uma força muito grande e eu já conseguia dormir.
Até com o meu filho, que eu tratava meu filho mal, que eu não tinha amor para dar para ele, eu passei a dar amor e ele já começou a dormir em paz também. Então essa alegria, essa paz, ela se refletiu também em outras áreas da minha vida, foi desenvolvendo. A minha vida financeira, que não desenvolvia, começou a desenvolver. Então ali para mim foi uma grande dádiva de Deus, era tudo que eu precisava. Eu passei a me amar, porque eu me odiava, eu me sentia um lixo. Eu passei a me amar, me sentir segura, acreditar em mim mesma, a saber que Deus está dentro de mim, que tudo eu posso dentro, porque o Espírito Santo ele estava dentro de mim, ele está dentro de mim. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.